Fico me perguntando, para que censura, né? Para que indicação para menores de tal idade para ver tal filme se você não apela para as cenas? Aves de Rapina me trouxe muitas coisas boas, mas outras bem contraditórias. Não vai rolar spoilers e se você quer saber mais, fique aí. Se você não assistiu o filme, continue também. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Pra que um nome tão grande? Tudo bem, o filme é muito à base da personagem Arlequina, né? E entre outras que começam a entrar ali dentro do filme, ter o seu papel importante. Se você espera ver um filme bem à base das origens das HQs, esqueça. Há uma jacosidade tremenda aqui. Então o filme vai tentar te fazer você rir, trazer muita diversão. Há uma violência, mas eu não acho que era para tanto estampar uma coisa que proibisse, né? Uma indicação. Mas o filme traz algumas coisas boas, né? Algumas. Depois de se aventurar com Coringa, Arlequina agora se junta a Canário Negro, Caçadora e René Montoya, uma policial detetive de Gotham, para salvar a vida de uma garotinha das mãos do Máscara Negra. Temos a direção, a Cathy Yan é uma novata, nunca vi nenhum filme dela, deve ter, né? E aqui ela tenta estruturar o filme com as personagens, acreditem. O núcleo central da história é pouco importante aqui, não é muito sólido, não há uma proposta narrativa, né? Uma construção que lhe empolgue, mas ela consegue ali desenvolver a história através das personagens, não só em diálogos, mas também como cenas de ação. Eu separei essa crítica em 4 fases, né? Como é sem spoilers, eu poderia até separar mais, mas como não vou entrar em território aqui. A primeira é que a Arlequina ela tá bem diferente aqui, é apresentada de uma forma que a gente não viu muito lá em Esquadrão Suicida, já que ali ela acabou salvando um pouco do filme e aqui não. Aqui parece que tentaram mudar um pouco a personagem, deixar ela meio indefesa, meio boba. E muito ali há referências ao Coringa, né? No começo tudo bem, é bacana, dando explicações. Mas depois a palavra Coringa começou a me perturbar. Como a Arlequina é a base estrutural desse filme junto com as outras personagens, no decorrer da história ela começa a ganhar força, potência e parece que perceberam que o que estavam fazendo não estava dando muito certo. As suas origens elas começaram a aparecer no decorrer da história e alguns tramas são jogados, há uma espécie de narrativa que no começo pega até legal, mas depois começa a ficar tediante e desnecessário. Até que chegue a um trama que é um diamante, é isso, é aquilo e blá blá blá, e por causa disso e de tal pessoa, agora pronto, temos um confronto. Já a segunda parte dessa crítica ela é um pouco mais animada, o filme já começa a trazer um desenvolvimento não só em cenas de ação, mas alguns diálogos mais convincentes, que acabam trazendo mais coisas concretas sobre as personagens e do núcleo central da história que não é muito sólido, né? Ele não te convence muito, mas tudo bem. E tudo começa a decorrer, há uma perseguição, há várias lutas, as cenas de ação que são perfeitas. E a terceira parte é quando vai caminhando quase para o final, né? Há uma mudança de narrativa, não no núcleo central da história, mas algumas personagens que não são muito apegadas à outra começam a aparecer. Algumas pequenas coisas das HQs começam a aparecer, né? E no final é mostrado, mas eu não vou falar. Mas é muito pouco retratado, né? Sobre as origens lá das HQs. Alguns personagens a gente só começa a descobrir mesmo o jeito de agir, é quase caminhando para o final. O filme traz muita ação. É um certo humor, mas ele é mais divertido do que você estar rolando no sofá e dando risadas. E a quarta parte dessa crítica, antes de chegar no elenco, roteiro e blá blá blá, é simplesmente alguns elementos, alguns aspectos que ajudaram esse filme também a dar um empurrãozinho. Ele não foi ruim, a gente também já vai chegar lá, como por exemplo alguns CGIs, algumas cenas
que não são em efeitos práticos, também deram uma força. E o figurino, né? A Arlequina, ela tá aqui muito bem junto às outras personagens. Vilões, etc. Há muitas coisas que são ligadas ali a tal personagem. Eu conheço esse cara, eu vi no outro filme. Então essas coisas também ajudam a dar um empurrãozinho. Não salva um filme se ele fosse um desastre, mas acaba ajudando bastante. Bom, galera, a minha opinião pessoal, eu não gostei muito do roteiro, achei a narrativa muito atrasada, muitos tramas são jogados, tudo bem. Tal personagem tem que saber por que tá ali, outra porque tem a sua motivação, tem a Arlequina, tem a Cassandra Cain. Mas eu acho que o grande assunto mesmo da história que causou todo esse confronto foi demorado demais, né? Não há uma proposta convincente, a construção narrativa ela não tem força, então ela não é desalinhada, mas ela não te convence. Bom, mas é por causa disso, então dá a entender que eles se importaram muito pouco, né, com grande trama e mais com as personagens. Já o elenco, bom, o elenco é o que salva bastante esse filme. A Margot Robbie como a Arlequina, no começo você não começa ali a gostar muito da ideia. Há muitos diálogos saindo dela sobre o Coringa, e isso já começa a ficar meio tediante, mas tudo bem, a gente deixa passar batido, e parece que acabaram percebendo que ela não estava bem, e ela começou a dar uma crescida no filme, né? As cenas de ação com ela são perfeitas, são ótimas, há algumas ideias bem jogadas ali, então ela começou a ganhar a sua personalidade de vez ali, num certo ponto do filme. Já a personagem da Canário Negro, interpretada pela Jurnee Smollett Bell, tá perfeita. É uma crescente nessa personagem e ela começa ali a crescer. Há uma cena muito boa com ela, mas tantos os seus diálogos, do jeito que ela age ali, você acaba comprando as ideias dela. Ela é uma personagem firme, sólida, não é bobalhona, não há diálogos de humor com ela. Não espere ver uma personagem meio palhaçona ali, meio pastelona. Não, ela entra no momento que você percebe que ela é séria e ela vai desenvolvendo esse papel até o fim. Já a Mary Elizabeth Winstead, ela tá muito bem como uma caçadora. É uma personagem que aos poucos vai aparecendo também. Há uma boa motivação para ela ter o jeito de agir ali. E no final também não cagam, né, com a personagem. Dão um desenvolvimento muito bom. Ela tá perfeita aqui, né? As cenas de ação com ela também são ótimas. Já a Rosie Perez como a Renée Montoya é uma personagem que é muito parecida ali com o comissário Gordon lá do Batman. Ela não tem muitas ações, mas é uma personagem formiga, né? Tá sempre ali passeando. E então ela tem uma importância, ela faz parte ali, né, da parte da lei. E você acaba se surpreendendo no final com ela, né? Não há grandes arcos, mas no momento que ela aparece, ela acaba mostrando algo diferente no filme. Não sei explicar muito bem, mas é uma personagem que, se não estivesse, faria falta. Ela traz um sentido na história e por raros momentos ela acaba ali tirando um pouco o foco que estava em certos personagens que não deveriam. Já a personagem da Ella Jay Basco, ela tá ali para apresentar mais por parte do roteiro. É uma figura representativa, algumas coisas que ela faz ali, você acaba se surpreendendo, mas é uma personagem que ela ganha poder apenas no começo. Depois é mais ali representativo. Já o Chris Messina interpretando o As, ele tá bem, mas ele é um personagem que dá a entender que às vezes ele é o grande vilão. E, pô, esse cara não é coadjuvante, então o roteiro começou a trazer esse personagem como um perigo constante mesmo, né? Depois o roteiro acaba descartando ele é bem usado, ele aparece bastante, mas por algumas horas eu não comprei as ideias desse personagem. Já o Evan McGregor interpretando o Roman Sionis, o Máscara Negra, ele tá muito bem, ele se entrega ao personagem, né? Às vezes ele é meio louco, mas ele é bem decisivo ali. E ele é muito representativo como um perigo, né? Há uma base das HQs sobre ele, que ele é um grande vilão de Gotham, ele é um corrupto. E ele mostra isso no filme também. É bacana quando você extrai pelo menos alguma coisinha do vilão. É um vilão que no começo você começou a achar que ele, olha, esse cara aí não sei, mas depois no decorrer da história ele começou a ganhar poder. E claro, né, como todo final de um filme dá pra imaginar o que aconteceu com ele.
Aves de Rapina, Arlequina e a Emancipação Fantabulosa é divertido, né? Um pouco, consegue transmitir algumas coisas boas de humor. Há uma ação muito boa, visualmente o filme ele transmite isso também. Alguns diálogos são desnecessários, há uma coisa meio boba através de alguns personagens, mas tudo bem, você deixa passar. E a narrativa ela não tem força, né? Apesar de existir grandes personagens, não há um núcleo central da história que satisfaça motivações de boa parte. Tirando a Caçadora e a René Montoya, os restantes ali não parecem ter grandes motivações. É a minha opinião. E eu não poderia dar outra nota, como 6.7. É um filme que perde muito no poder do roteiro, né? Do núcleo central da história. Faltou um temperinho mais dark também. O filme é leve demais, não é tenso, e acaba dando essa nota meio baixa. Bom, galera, e antes de eu encerrar, não esperem a cena pós-crédito, tá? Não é grande coisa. O filme não tem ligação com nenhum outro tipo de personagem, né? Se vocês esperem, eu vi o Batman passando, mas o Coringa não foi lá. Não, há um diálogo ali, bem referente ao Coringa, mas em nenhum momento ele aparece. O Batman muito menos. Então não esperem nenhum outro personagem a não ser estes, né? Esses personagens são os únicos importantes ali a estar em Aves de Rapina. Bom, galera, agora sim, dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.